A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Gênesis capítulo 37. Nesse capítulo nós vamos ver a respeito de José. Sim, um dos filhos de Jacó é mencionado aqui de maneira especial. E nós vamos ver a história dessa família se desenrolar mais um pouquinho. O versículo 1 diz que Jacó estava vivendo na terra de Canaã. E no versículo 2 eu acho interessante porque Moisés diz: esta é a história de Jacó. E então ele começa a falar sobre José. Ele vai dizer para nós que José tinha 17 anos e enquanto ele estava ali pastoreando, apacentando os rebanhos juntamente com os seus irmãos. E Moisés vai mencionar em específico, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, ou seja, Dan, Naftali, Gader, Azer. Ele estava ali sempre trabalhando juntamente com os seus irmãos. E todas as vezes que eles faziam alguma coisa errada, ele levava as notícias para o seu pai. Então, imagina só, José, o filho mais velho da esposa amada, que era Raquel, tinha o hábito de que quando estava com seus irmãos e via alguma coisa acontecendo que não era correta, ele levava essa informação para o seu pai. E o versículo 3 vai dizer para nós, queridos, em outras palavras, que José ele era o filho preferido de Israel. E por conta disso, ele deu uma roupa especial para José. Essa roupa especial era uma túnica talar de mangas compridas. Essa roupa, ela era especial e diferenciava José em relação aos seus irmãos. Inclusive, Moisés vai dizer no versículo 3 que o motivo pelo qual ele era esse filho preferido é porque ele era o filho da velhice de Jacó. Obviamente que não era da vontade de Deus que Jacó fizesse diferença entre os seus filhos, não no seu coração e também não nas suas atitudes, porque dar uma roupa dessa destacava José dos demais. Lembremos pela história que o próprio Jacó havia vivido esse dilema, porque o seu pai, Isaque, gostava mais de Esaú por causa da caça que o irmão preparava, por causa da comida que ele preparava. Portanto, Jacó, que havia vivido essa situação de predileção dentro de casa, ele era o preferido da mãe, o irmão era o preferido do pai, ele com certeza precisava ter sido sábio, porque essa atitude dele fez com que ainda mais, os irmãos já não pudessem falar com ele de maneira pacífica. É isso que está aí no versículo 4, ou seja, estes homens, esses irmãos dele, nós sabemos pelas histórias anteriores que já não eram pessoas que costumavam depender muito de Deus. Lembremos, por exemplo, daquela situação de Diná, da situação de traição, do descaso com a palavra do pai. E agora, se eles que já não eram pessoas que temiam muito a Deus, ao ver o pai diferenciar o seu irmão, eles foram nutrindo esse sentimento de ciúme em relação ao irmão. E o versículo 5 que eles vai dizer para nós que José teve um sonho. E ele foi contar para os seus irmãos a respeito desse sonho. E o sonho era a respeito de feixes. Eles estavam amarrando seus feixes e então os feixes dos seus irmãos se dobravam diante dos feixes de José. Só fazendo uma observação, é a primeira vez que aparece um sonho na Bíblia, o sonho que José teve, é a primeira vez que aparece um sonho na Bíblia em que o Senhor Deus não está nesse sonho e ele não fala. Se a gente volta nos capítulos de Gênesis, a gente vê homens de Deus tendo sonhos, mas geralmente o Senhor falava através desses sonhos. Aqui, José está tendo uma revelação de situações que iriam acontecer no futuro, mas aqui o Senhor Deus não está falando. E então, quando ele fala esse sonho para os seus irmãos, os irmãos dele ficam ainda mais irados. E eles vão dizer para ele no versículo 8, você está achando que você vai reinar sobre nós? E depois, então, José teve um outro sonho, como diz no versículo 9. Sim, ele teve um outro sonho. E quando ele fala, porque ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Aqui quem vai dar a revelação do sonho não são os seus irmãos, mas o próprio pai dele. No versículo 10, nós vemos que o pai dele vai dizer:
Moisés, inclusive, vai dizer, o pai o repreendeu. E aí ele diz, você está achando o quê? Que nós vamos nos inclinar diante de você? E a palavra que aparece no versículo 11 é inveja. Os irmãos tinham inveja dele. E Moisés vai acrescentar para nós, nesse mesmo versículo 11, que o pai guardou aquilo no coração. Não guardar como guardar mágoa, mas significa que ele ponderava naquilo que José estava falando. Afinal, ele era o filho preferido. José estava dizendo aquilo e Jacó estava pensando a respeito daquilo. Só que aconteceu uma situação. Os irmãos eles foram apacentar o rebanho do pai lá em Siquém. Lembra de Siquém? O lugar onde Diná foi raptada, onde ela sofreu aquela situação, em que houve aquele monte de gente morta, aquela vingança. Muito bem. Mais ou menos uns 2 anos já haviam passado desde aquele acontecimento. E eles tinham ido apacentar o rebanho exatamente naquele lugar. De Hebrom até Siquém dava mais ou menos uns 80 quilômetros de distância. E então Jacó teve uma brilhante ideia. Ele disse, bom, vou mandar José para ir lá ver se os filhos estão fazendo tudo direitinho. Então no versículo 13 diz que Israel chamou José e falou, olha, os seus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém, eu vou mandar você lá. José rapidamente se dispõe a ir e Israel simplesmente diz, veja se está tudo bem e me traga notícias. Foi o que ele falou lá no versículo 14. E José, então, sai andando, ele encontra um homem que vai tentar ajudá-lo a encontrar os irmãos, porque ele não estava encontrando. E esse homem vai dizer, olha, eu escutei eles dizendo que eles iam para Dotã. Isso está lá no versículo 17. Então, José, sem problemas, se dirige até Dotã. E Dotã, queridos, não era tão perto assim. Dotã ficava mais ou menos ali a uma distância de uns 21 quilômetros adiante. Então, José não esmoreceu. Ele seguiu viagem ali a noroeste de Siquém e ele foi até Dotã. E eu quero que você anote isso, se você gosta de anotar referências. 2 Reis 6,16. Nesse mesmo Dotã, onde José vai encontrar os seus irmãos, ele vai ser jogado num poço, etc. Nesse mesmo lugar, foi o lugar onde Eliseu estava com o seu servo. E eu vou te falar uma frase, se você não sabe do que se trata, um dia você saberá. Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem falou isso foi Eliseu e ele falou para o seu servo, porque ele estava vendo a casa toda cercada do poder de Deus, do exército de Deus, enquanto do lado de fora também tinham os inimigos. Mas é só para que você saiba que Dotã tem a ver com esse acontecimento de Eliseu, mas aqui a gente está falando desse episódio triste em que os irmãos estavam realmente em Dotã e sim, José vai chegar lá. Então José segue viagem e quando ele estava chegando, seus irmãos o viram de longe, versículo 18, e disseram o quê? Lá vem o grande sonhador. E eles começam então já a planejar fazer algo com ele. O primeiro plano é matá-lo. Mas Rúben, que era o irmão mais velho, versículo 21, vai dizer, não faça isso, não vamos tirar a vida dele. E eles então jogaram o rapaz numa cisterna, que não tinha água, cisterna eram poços fundos, graças a Deus não tinha água, senão teria morrido afogado. Jogaram o rapaz lá e a intenção no coração de Rúben, pelo que nos diz Moisés, era dar um jeito de levar ele de volta para casa, para devolvê-lo para o pai. Vamos dizer assim, fazer alguma coisa ruim com o menino, mas depois devolvê-lo. Só que os seus irmãos não estavam com essa mesma ideia. Eles sentaram ali para comer e José dentro do poço, lá dentro da cisterna. E então, quando eles estavam ali comendo, eles viram uma caravana de ismaelitas. Interessante que aqui no versículo 25 aparece ismaelitas. Lá no versículo 28 aparece midianitas. Eles são tidos, queridos, como sinônimos, mas só para a gente lembrar. Ismaelitas eram os filhos de Ismael, filhos de Abraão com Agar. E os midianitas eram filhos de Midian, que eram filhos de Abraão com Quetura. Então, a Bíblia aqui coloca esses dois nomes diferentes, mas o que queria dizer é simplesmente que eram povos que não temiam ao Senhor Deus e não andavam de acordo com a aliança do Senhor, eram povos ao redor, parentes porque eram filhos de Abraão, mas assim, andando cada um na sua direção. E então, eles veem essa caravana lá no versículo 25 e tomam a decisão, guiados por Judá,
no versículo 26, de vender o menino e não matar. Então é isso que eles fazem, vende o menino, inclusive lá no capítulo 42, versículo 21, a gente vai ver que José pediu por sua vida, pediu que eles não fizessem o que fizeram, mas eles fizeram. E então eles vendem José, pegam aquela túnica talar dele que eles já tinham tirado lá de José, eu não mencionei antes, mas antes de jogá-lo no poço, eles tiraram a túnica dele, mancham de sangue e eles enviam para o pai. Olha só que coisa triste. Versículo 32 vai dizer que eles enviam a túnica de mangas compridas ao pai com um recado. Achamos isso. Veja se é ou não a túnica do seu filho. Olha só. Jacó um dia, fazendo parte de um plano da sua mãe, enganou seu pai, se passando por Esaú. E aqui ele é enganado pelos seus filhos, com o sangue de animal e com uma roupa. Assim como ele vestiu a roupa de Esaú, e preparou lá, né? Aliás, ofereceu ao pai a caça preparada pela mãe, do mesmo jeito que ele enganou o pai, agora que ele estava sendo enganado pelos filhos dele. E sim, ele foi. Versículo 33 diz que ele reconheceu a túnica, e ele então chorou o seu filho. Versículo 34, rasgou as suas vestes, chorou, lamentou. E todos os seus filhos e todas as suas filhas, versículo 35, vieram consolá-lo. Ou seja, aqueles que haviam feito a maldade, que sabiam que aquilo era uma mentira, todos os filhos que tinham dado fim em José, vieram consolar o pai na maior das falsidades. E ele, lógico, se recusou, né, ser consolado. Ele diz, inclusive, no versículo 35, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Acho interessante mencionar para você que José ficou com o seu pai até enquanto ele tinha 17 anos. Você vai ver mais para frente que os últimos 17 anos de vida de Jacó, ele passou junto com José, quando ele finalmente se encontrou com o filho. Das coisas que Deus faz, né? Os primeiros 17 de José foram com o pai. E os 17 últimos anos de vida do pai foram com José. E então, para finalizar o capítulo, no versículo 32 vai dizer que quando ele chegou no Egito, os midianitas venderam José para Potifar. Esse Potifar ele era um oficial de Faraó e era comandante da guarda. E aqui começa um novo capítulo, um novo episódio da vida de José. E nós paramos por aqui, mas a gente vai primeiro aplicar. Como que a gente aplicaria esse capítulo para as nossas vidas? Queridos, eu começaria dizendo que se você é pai, é mãe, é autoridade, é chefe, se você é esperto, você pode escolher não agir como José. Aliás, você pode escolher não agir como Jacó. Todas as vezes que a gente mostra predileção por uma pessoa, a gente está incitando a criação de um ciúme, a criação de um relacionamento danoso. Fazer com que as pessoas sintam ciúmes umas das outras não é saudável. Gerar a competição dentro de casa não é bom. Todas as vezes que a gente compara um filho com o outro, a gente fere o coração. E ao invés da gente incentivar um relacionamento saudável, a gente está fazendo o contrário. Acho que eu também aplicaria da seguinte maneira. Jacó viveu essa situação na casa dele. O filho preferido do pai era Esaú, não era ele. E ele, eu penso que sem perceber, estava replicando a mesma realidade terrível dentro de casa, tratando José diferente dos outros. Então, se fosse para aplicar para as nossas vidas, eu diria também, ore ao Senhor perguntando se existe alguma coisa na sua vida que você sofreu quando você era criança, quando você era jovem, e que apesar de você não gostar, sem perceber, você está replicando. Eu acho que você precisa perguntar isso para o Espírito Santo, porque é muito fácil a gente pensar, imagina, eu jamais faria isso, né? Sofri na minha infância, eu jamais iria ter a mesma atitude que mais me feriu. Mas quem pode dar essa boa resposta é o Espírito Santo. Então eu te incentivaria a perguntar para ele. Eu também aplicaria da seguinte maneira, se você é um filho que não é o preferido, se você cresceu com essa realidade de ver o seu irmão sendo o preferido, a sua irmã sendo a preferida, eu te convido a sair desse podcast de hoje perdoando aquele que te ofendeu. Perdoando o seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, seu padrinho, sua madrinha. Perdoando todos, se essa foi a situação. Os erros das pessoas, né? O erro de Israel serve para nós aprendermos.
As pessoas muitas vezes dão aquilo que têm, fazem aquilo que acham que é o certo. E se tivesse condição de voltar no tempo, talvez fizesse diferente. Mas assim, isso não é possível. Então, nós temos que cuidar da nossa vida. Não dá para nós queremos que as pessoas mudem. A vida das pessoas é delas. Então, que você possa, em nome de Jesus, ser curado pelo Senhor, ser curado, caso haja no seu coração qualquer tipo de lembrança amarga, que faça você se lembrar que as pessoas elogiavam mais o outro, davam presentes mais para o outro, que o outro era mais favorecido que você. E se ainda hoje você vive uma situação dessa, na família, no trabalho, na escola, que você possa receber da parte de Deus um consolo em saber que o teu Pai do céu, teu Pai celeste, te ama muito e que para o Senhor Deus não tem filhos preferidos, sabia? Aquela pessoa que você conhece que mais serve ao Senhor, ela não é mais amada ou mais digna do sangue de Jesus Cristo do que você. Por todos nós o Senhor derramou o sangue de Jesus. Um alto preço foi pago por cada um de nós. Em nós não há nada de precioso. É apenas pelo sangue de Jesus que nós temos entrada por esse novo e vivo caminho. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Eu acho que eu terminaria aplicando desta maneira, que nós sejamos capazes de perdoar aqueles que nos fazem mal. E eu fico por aqui. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!